é sempre a mesma ideia. A gente faz uma seção, nesse caso, uma seção vertical, assim, de uma esfera. Né? Vamos lembrar que aqui é o centro, o nosso parâmetro aqui é R. E a gente vai usar essa direção como a minha direção vertical, o meu parâmetro T. Então, aqui eu tenho um círculo de raio R. Nessa altura, aqui o H vai variar de quanto? Bom, de menos R. O H, desculpe, o T vai variar de menos R até R. E cada vez que eu cortar aqui, fazer só um esboço assim, eu corto num disco que tem esse raio aqui. Então eu tenho que novamente calcular esse R de T. Se eu conseguir calcular o R de T, cada disco desse é πr ao quadrado. E aí eu integro esse cara. Então vamos pensar como é que a gente pode fazer isso. Novamente, triângulos retângulos são muito úteis. Tem um triângulo retângulo bacana bem aqui, ó. E esse triângulo retângulo, essa altura aqui é T. Esse aqui é o meu raio. E esse aqui é o R pequeno. Então o R pequeno, na verdade, eu vou escrever ele ao quadrado, porque nós vamos usar o R ao quadrado, né? πr2. Esse R é o R grande ao quadrado menos T ao quadrado. Ó, esse é mais fácil ainda. Esse é o raio ao quadrado. À medida que eu vario T de menos R até R, eu vou obtendo aqui os círculos que são os paralelos, né? As coordenadas esféricas tradicionais, esses são os paralelos, são esses discos círculos horizontais. A área de cada um desses discos horizontais, agora a gente pode, só para completar aqui eu tenho um assim, e aqui eu tenho, então a área desse disco aqui é πr2. Então eu tenho que integrar de menos R até R, que é o parâmetro T, essa π vezes R ao quadrado menos T ao quadrado dt. Integrando isso aqui, um polinômio é bem simples, é π. A primitiva vai ser R2T menos T ao cubo sobre 3. D menos R é R. Então, em R isso aí dá, vou marcar aqui π. Vou continuar aqui para ficar mais... Então, continuando aqui, eu tenho π, vamos abrir chaves aqui, R2 vezes T vezes R, menos R ao cubo sobre 3, esse é calculado em R, menos isso aqui calculado em menos R. Só que em menos R vai trocar o sinal, porque é T, então fica menos R2, então vai dar duas vezes isso aqui. Aí. Esse aqui é em R, se integrando, esse aqui é em menos R. Observe que em menos R é T e T ao cubo, então tem sinal. Portanto, isso aqui vai dar o seguinte. Isso aqui, se você olhar, é a mesma coisa que isso aqui. Opa, tem um sinal trocado aqui, que é mais. Porque é menos T ao cubo calculado em menos R, é mais. Então, dá duas vezes isso. Porque esse aqui, menos com menos aqui dá mais. Dá esse. E esse menos com esse, menos, fica menos aqui, duas vezes esse. Então, é duas vezes isso aqui. Então, é π, duas vezes R ao cubo, menos R ao cubo sobre 3. 2π sobre 3. Aqui vai dar o quê?
Vai dar R, 3R, 3R3 menos R3, dá 2R3. Nossa conhecida fórmula para o volume de uma esfera. Então, resumindo essa nossa primeira hora aqui, nós temos o conceito de volume, ele vem desenvolvido, calcado, primeiro, no volume fundamental, que é o volume do paralelepípedo, que é um cilindro de base retangular, né, que é a área da base vezes a altura. Qualquer cilindro, a gente define seu volume como sendo dado. Cilindro é uma região plana que eu ergo segmentos verticais, altura constante, perpendicular ao plano dessa figura. Então me gera um cilindro que pode ter a base pode ter qualquer formato, mas ele é cilíndrico. Definição. O volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. Isso é o fundamental. A partir daí a gente calcula, usando integração, o volume de qualquer região que eu consiga, para a qual eu consiga calcular a área dessas seções, no caso horizontais, como a gente desenhou aqui. Aqui no caso do cone e ali no caso da esfera. Então veja, qual que é o ponto fundamental? O primeiro é que a área básica é um paralelepípedo. E a gente estende o volume básico de um paralelepípedo e a gente estende para um cilindro. O mesmo conceito. A partir daí, então, a gente pode calcular para figuras que não são cilíndricas, usando a integração para dar conta da variação dessas áreas, dessas seções. Alguma dúvida? A parte difícil pode ser calcular essa área. Se você conseguir calcular uma fórmula razoável para a área, aí o próximo passo é, sabemos integrar esta função? Aí é um problema de integração, não é mais um problema de geometria. Tá certo? Nós vamos continuar estudando o volume e nós não vamos esgotar, não vamos fazer tudo o que é possível no cálculo de volumes, porque exigem técnicas de cálculo de mais de uma variável, tá? Integração em mais de uma variável, mas a gente vai fazer até onde é razoável. Então a primeira foi essa método da fatia por planos, né? Então, a família de planos paralelos, escolhe aquela direção como a tua referência, teu eixo T de integração vai ser, corta, calcula as áreas, etc. Mas tem uma outra maneira de fazer que é muito interessante, ela se chama o cálculo de volume por cascas cilíndricas. Essa técnica de casca cilíndrica se baseia no seguinte: da mesma forma que a gente calculou o volume, usou o volume de um pequeno cilindro, né, em cima de uma região, agora nós vamos calcular usando o cilindro circular, de fato, só que em vez de ser o cilindro todo, ou uma fatia assim, nós vamos pegar um anel. A ideia é a seguinte: e depois a gente vê as aplicações, só vou dar a ideia básica aqui. Então pensem que eu tenho dois cilindros concêntricos, e são cilindros circulares. Circulares concêntricos. Eu tenho um raio interno e um raio externo, então nós vamos chamar o raio interno de
R1, o raio externo de R2. Então eu tenho, só para separar, eu tenho esse aqui e esse aqui. Eles são concêntricos, o que significa que o eixo aqui de simetria de evolução, né, é uma figura de rotação, é comum. Eu tenho essas duas superfícies e tenho a região entre elas. Na verdade, o volume básico, em vez de ser um volume de um cilindro de base qualquer, vai ser a região entre dois cilindros circulares. Como que é o volume disso aqui? Se a gente calcular esse volume dessa região entre esses dois cilindros, é a área da base vezes a altura é comum. Né? A altura é comum. Então, é a área da base de um vezes a altura, a área da base do outro vezes a altura, subtraído. Então, vai ser π R2 ao quadrado, que é o de fora, menos π R1 ao quadrado, que é o de dentro, vezes a altura. Esse é o volume dessa região cilíndrica, desse anel cilíndrico. Certo? A gente pode reescrever isso aqui da seguinte forma. Usando a nossa álgebra, diferença dos quadrados é a soma vezes a diferença. E agora, para terminar, eu vou escrever assim. Esse volume vai ser π. Observem, esse aqui é a diferença entre os raios. Então, é a largura, é a espessura do anel. R2 menos R1 é a espessura do anel. Nós vamos chamar isso aqui de ΔR, como é óbvio. É a variação R aqui. Esse cara é a soma dos dois. Mas é mais interessante, vocês já vão ver, porque eu vou tratar isso aqui como a média aritmética. Então, eu vou dividir isso por 2. Portanto, eu vou multiplicar isso aqui por 2 e dividir por 2. E aqui, o ΔR. E tudo isso é multiplicado por H. Tá aqui. Escrevi a fórmula nesse... Aqui, lembre, isso aqui é R2 menos R1. É a espessura dessa casca cilíndrica, né? Desse anel cilíndrico. Esta aqui é a média. Então, é o raio médio. Eu tenho o raio interno, o raio externo, o raio médio. Então, se a gente olhar no desenho, é exatamente o valor médio entre R1 e R2. Da origem, isso aqui dá origem a um cilindro intermediário. Então, eu vou desenhar de novo aqui. Eu tenho o círculo de fora, o círculo de dentro. E eu tenho um círculo intermediário, que é esse R2 mais R1 sobre 2. Esse aqui tem raio R2, esse aqui tem raio R1, esse aqui é R2 mais R1 sobre 2. Exatamente a média aritmética dos dois é o valor intermediário. Isso se repete aqui embaixo. Etc. Então, esse cara aqui do meio, vamos desenhar colorido, ele dá origem a um cilindro aqui. E se a gente olhar essa expressão aqui, olha essa expressão aqui. Vou reescrever assim. 2π R médio vezes H. Troquei a ordem. Esse aqui é 2π R médio vezes H ΔR. Quem é esse cara aqui? Dois πr médio é como se eu pegasse esse cilindro alaranjado aqui e abrisse. Comprimento
eu abro, desenvolvo esse cilindro, obtenho um retângulo de comprimento 2πr e de altura, largura 2πr e altura h. É a área. Essa aqui é a área desse cilindro. Desse cilindro aqui. Que a gente pode chamar o cilindro médio. Então, eu tenho um cilindro externo, um cilindro interno. Forma uma região, um anel cilíndrico, uma casca cilíndrica. Essa expressão aqui é exatamente a área desse cilindro médio. Vezes ΔR, que é essa espessura aqui. Esse é o volume dessa região. Então, uma região que está entre dois cilindros, eu posso calcular. Eu comecei com a fórmula, subtrair o volume dos dois cilindros. O cilindro externo menos o cilindro interno. Então, é o volume. Só que eu termino com uma expressão que dá uma interpretação. Aquela fórmula que está lá é óbvia. É a diferença de dois volumes. Essa aqui é diferente. A interpretação é a área do cilindro médio vezes a altura. Né? A área do cilindro médio vezes o ΔR. É como se eu pegasse essa região e abrisse. Né? Eu corto essa região aqui e abro. Só que na hora que você abrir, a parte de fora é mais curta que a parte de dentro. Então, fica um negócio assim. O volume é como se pegasse esse corte médio, esse retângulo médio, e multiplicasse por essa espessura. É isso. Ó, se você pensar, corta esse negócio aqui assim, tchac, e abre. O de fora é maior. Então, na hora que eu abrir assim, ele vai ficar assim o canto. Porque tem o cilindro de dentro, menorzinho, e o cilindro de fora maior. Então, fica uma região assim, que parece um trapézio, né? É um trapézio multiplicado por um plano, assim, desenvolvido nessa direção. Tem a área de baixo, a área de cima, que é maior, e tem a área do meio. A área do meio, exatamente, é a área desse cara aqui. E a altura é a altura. É o ΔR. Então, o volume é a área média vezes a altura. Que, aliás, quando se faz um trapézio, é assim que calcula a área. Como que é a área do trapézio? A altura vezes o segmento médio. Soma do de cima vezes mais o de baixo dividido por 2. É o análogo geométrico de volume aqui. Exatamente. Tá? Então, esse volume, posso escrever assim. Muito bem. Para que serve isso para calcular? Eu calculei esse volume, não usei cálculo, não usei nada. Mas olha aqui, ó, ΔR me lembra de uma certa coisa, né? Dividir uma região em um segmento em pedacinhos, ΔX, ΔT, ΔR. E aqui é uma área vezes esse ΔR. Vamos pensar numa figura assim, para ver se isso aqui não pode ser aplicado. Vamos voltar aqui, ó. Nós temos o nosso cone aqui, a sombra dele. Eu vou voltar no meu cone. Em vez de eu cortar meu cone assim, eu corto meu cone por cilindros. Tá? Então eu penso, eu vou fazer um desenho do seguinte tipo. Para cada altura, para cada ponto nessa direção, lembrem que quando a gente calculou o volume desse cone, como é que a gente fez? A gente variou aqui, né? Variamos o ponto que dá a altura e fomos cortando por seções assim. Tem até a sombra aqui. Muito bem, esqueçam aquilo e vamos cortar assim. Eu vou cortar assim, ó. Na verdade, eu vou pegar e vou cortar assim. Isso aqui é um cilindro que tem raio dado por o valor aqui nesse eixo. Se quiser, vamos chamar esse eixo de T agora. Vejam que o T é a nossa variável de integração. Na verdade, ele vai dar origem ao nosso R lá, né? Porque esse aqui é o raio. Então, à medida que T varia aqui, eu tenho o raio. Muito bem. Vamos chamar de T. Essa altura é dada, na verdade, assim. Para cada ponto aqui, eu pego a altura do cone, que é exatamente o triângulo
essa geratriz do cone. Né? Essa reta que gera o cone chama geratriz. Então, essa altura desse cone é dada por essa altura dada pela geratriz. Ponto sobre a geratriz. E eu rodo isso. Agora, vamos pensar o seguinte. Eu quero calcular o volume desse cone. Eu fraciono esse negócio assim. Vamos usar nossos risquinhos aqui. Ajuda um pouco. Né? E eu posso fazer o seguinte. Em vez de calcular, como eu tinha feito antes, eu fraciono por essas cascas cilíndricas, que são cópias disso aqui. Então eu vou pegar um outro ponto aqui. Vamos assim. Então, eu tenho esse por dentro, tenho esse por fora. Tá aqui. Tenho esse por fora. Bom, do jeito que está aqui, eu tenho dois cilindros de alturas diferentes. Não é bem como está aqui, não está muito bom. Então, o que eu faço? Eu entendo esses dois pontos aqui, como xi menos 1, esse outro aqui como ti, e escolho um ponto no meio, qualquer um. Bom, eu vou escolher o ponto médio, como eu fiz ali. Eu vou escolher o ponto médio. E pego essa. Então, usando... Agora eu tenho esse cilindro aqui, usando o ponto médio. Vejam, eu estou variando aqui o TE, está variando aqui, eu divido o meu intervalo desse ponto até esse. Lembrem que aqui era 0, né? Vamos pôr o 0 aqui. Aqui seria R, que é o raio da base aí. Divido esse intervalo de 0 até R em K subintervalos. Pego um desses subintervalos, escolho um ponto no meio. Se eu escolher o ponto médio, então eu tenho um cilindro aqui que não dá esse volume que está aqui, mas ele dá um cilindro. Tá certo? Ele aproxima essa região entre esses dois cilindros que está aqui. Na verdade, o que eu faço é assim, né? Eu tenho esse aqui, se a gente pensar por fora, fica um cilindro maior, se eu pensar por baixo, fica um cilindro menor, e eu pego um que é um valor intermediário qualquer. E aproximo essa região entre esses dois cilindros que estão aqui e a figura real, que não é um cilindro, tem essa parte, tem essa parte inclinada, né? A figura real é assim. Mas eu aproximo isso, essa região, por essa casca que vai daqui até aqui e que tem esse raio intermediário aqui como que me dá a largura. Então, na verdade, é assim. A figura toda é eu aproximar isso por esse aqui. Peraí um pouquinho. Aqui é o valor menor da altura, aqui é o valor máximo. Essa região aqui eu vou pegar por esse valor intermediário aqui. E vou multiplicar por essa largura aqui. Então, é assim. Na verdade, eu vou desenhar separado esse amarelo aqui. Esse valor me dá a altura, que é o ponto médio, e eu tenho, na verdade, as duas partes, maior e menor, e eu tenho essa casca. A casca é assim. Eu só usei esse ponto intermediário para determinar a altura, que é um valor entre o mínimo e o máximo nesse desenho. E essa região aqui, então, que está entre esses dois aqui, é a minha casca cilíndrica. Eu usei este valor só para determinar qual é a altura. Porque esse perfil aqui poderia ser qualquer função. Nesse caso é uma reta, tem um valor mínimo, um valor máximo, eu sei calcular tudo. Mas eu pego um ponto intermediário e digo essa altura. Então, esse valor aqui é dado por essa reta, nesse caso. No ponto TI estrela.
E essa conta aqui, então, fica assim, é uma soma, agora, do quê? ΔT, que é essa largura, que é esse cara aqui, vezes o quê? Vezes a área, dado por isso aqui, que vai ser o R médio, que quem é o R médio aqui? É o TI. Ó, é o valor do TI. Então, esse ponto aqui vai aparecer ali o TI aqui, então aparece T. 2π vezes T é esse raio, e eu só tenho que calcular essa altura. Essa altura aqui eu vou chamar de H de T. À medida que eu ando aqui, tem uma altura que eu escolho, então eu vou pôr aqui. Esse aqui varia. É esse aqui que é o H de TI estrela. E aqui é o TI estrela. E aqui ΔT. Pronto. Tá aí. Então eu reproduzi, eu não pus o R médio, o H que era constante eu não precisava escolher. Eu peguei um ponto qualquer TI, esse aqui está representando o R médio naquela fórmula. E esse cara aqui está representando o H naquele ponto. À medida que eu ando o T aqui, eu vou variando essa altura. No caso aqui ela vai sair do H máximo, né, que é o H, e vai terminar no zero aqui. Então, essas cascas eu aproximo. Então, se você olhar a minha figura agora, ela fica formada por degraus desse tipo. Tem um menor aqui dentro, um maior. Na verdade, ele vem de dentro, né, maior, maior, mas são sempre pedaços de cilindros, uma casca completa daquele tipo. Ele não tem essa inclinação, porque eu escolho um ponto aqui para determinar essa altura. Isso aqui me aproxima o volume, porque cada um desses é o volume dessa casca, desse anel cilíndrico. Na hora que eu somar todos eles, eu tenho a aproximação do volume todo. Bom, isso aqui tem uma cara de uma soma de Riemann, que esta é a função e essa é a variável. Δx vezes uma função. Então a integral é essa aqui. O volume é dado, agora sim por definição usando esse método. Eu vou integrar, aqui eu vou escrever A e B sempre, que aqui é 0 até R. Aqui eu vou pôr 2π T H dt dt. Exatamente, aquilo lá é a soma de Riemann dessa função aqui, ó. Cada um desses trechos ΔT, que é o ΔR, vezes a altura, vezes 2π vezes R, observe que tem um R, ó. Tem um R aqui que é a variável de integração, como se fosse o x ali. Eu chamei de T na fórmula geral, mas ele representa o R, que é o raio. Então, tem o R, tem o H, que é a altura, e tem o ΔR aqui, está aqui. No limite, então, passando o limite quando o K vai para infinito, vira soma de Riemann, aquilo é a soma de Riemann dessa integral. Vamos fazer esse exemplo do cone, só para a gente ver como é que funciona. Então, vamos voltar aqui, vamos fazer o exemplo. Nós temos que calcular, a maneira sempre de fazer esses problemas é assim, você coloca, nesse caso a gente também faz a seção, nesse caso eu ponho o zero aqui, esse aqui é o eixo T, então T vai variar aqui, esse ponto de máximo aqui é o raio, essa altura aqui é H. Então o que eu tenho que descobrir é qual é a altura num ponto T arbitrário aqui. Qual é esse valor de H de T? H de 0 tem que ser H, H de R tem que ser 0. Essa fórmula vai ter que ser satisfeita. Bom, aqui, novamente, tem uns triângulos retângulos para nos ajudar. A gente pode ver o seguinte, ó. Esse cara aqui, né, eu tenho aqui, ó, posso pegar esse e esse aqui. Então eu tenho, a gente pode pegar H sobre R, é igual a H de T
sobre esse pedaço, que é R menos T. Em geral, nesses problemas, você montar a geometria, pega uma seção e, nesse caso aqui, seria novamente a semelhança desse triângulo externo com esse triângulo pequeno aqui. Então, isso dividido por isso é igual a isso dividido por isso. Isso aqui é R menos T. Portanto, H, que é aquela função que eu preciso, ela tem essa forma aqui. H sobre R vezes R menos T. E agora eu aplico nessa fórmula aqui. Então, aplicando nessa fórmula, eu tenho a integral de 0 a R, 2π vezes T vezes H sobre R menos T, dt. 2π vezes T. Lembra, isso aqui é o comprimento desse é o comprimento do círculo que gera o cilindro, esse cilindro amarelo, está aqui. Essa aqui é a altura. Então essa é a área daquele cilindro amarelo. Intermediário. Isso aqui é a área do cilindro intermediário. 2πr vezes H dele. Então, isso aqui é a área. E agora eu integro em T. Então essa fórmula, na verdade, ela diz assim: calcular o volume fazendo seções cilíndricas, é pegando a área de cada cilindro e multiplicando pelo acréscimo em R, basicamente. Né? Você vai multiplicando por R. Então essa fórmula aqui, isso aqui dá 2πh sobre R, essa parte constante aqui. A integral aqui é de T vezes R menos T, ou seja, TR, ou RT, menos T ao quadrado. É a integral desse polinômio aqui. Isso aqui é constante e constante. Então, dá RT, vai dar RT2 sobre 2, menos T ao cubo sobre 3. Essa é a primitiva de 0 a R. Regra do tombo ao contrário. Então, dá 2πh sobre R. Calculado no R, isso aqui dá R ao cubo sobre 2, menos R ao cubo sobre 3, no zero dá zero. Então, isso aqui dá 6 embaixo, em cima dá 3 menos 1. 3 menos 2. Então, dá 1/6. 1/6 de R ao cubo. 1/6 de R ao cubo, 2πh sobre R, R ao cubo sobre 6, cancela aqui, aqui dá 3, cancela aqui, πr2h sobre 3. De novo, a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, vamos entender nessa figura aqui, que é mais fácil até de entender do que aquela lá. Em cada instante, a gente calcula, em cada instante t, a área deste cilindro. Isso aqui é importante para lembrar a fórmula. Depois vocês vão dizer, mas qual era a fórmula? Não tinha 2π. Então, é a área deste cilindro. Área deste cilindro vezes a altura integrado em T. Desculpe, área desse cilindro integrado em T, que é esse comprimento, 2πrt, vezes o H, essa é a área desse cilindro amarelo, e depois eu ando em T e integro em T essa área. Então, é uma fórmula de área integrada num parâmetro. Eu tenho uma área variando, e eu tenho o parâmetro que dá a variação dessa área. Antes era o quê? Eram uns pedaços planos. Eu pegava a minha figura, cortava por planos, tinha uma área e integrava nessa direção. Agora eu tenho uma direção, só que eu integro a área de um cilindro que eu obtenho dessa direção.
tem essa direção T aqui. Cada valor de T gera um cilindro. A altura desse cilindro varia. Observem a fórmula aqui do cilindro, da altura, ó. Esse H é a altura máxima. Quando R é 0, cancela aqui dá H. Quando T é 0, quando T é R, isso aqui dá 0. Que é exatamente isso aqui é a equação dessa reta. Isso aqui é a equação dessa reta, que dá essa altura, em função de T. Então, esse perfil aqui é determinado por essa função. Ela te dá exatamente a geratriz, a curva geratriz. O H é a curva perfil da figura, na hora que eu rodo isso aqui. Então, quando que se aplica esse método? É quando eu tenho exatamente essa situação. Eu tenho uma curva e eu giro essa curva. Eu rodo essa curva em torno de um eixo. Toda vez que eu tiver essa situação, a gente pode usar esse método. Fazer um desenho assim, ó. Eu tenho um eixo. Que é um eixo de rotação e tem uma direção. Vou chamar de T essa direção e aqui é o eixo de rotação. E eu tenho uma curva aqui. Se eu souber descrever essa curva como função, vai me dar isso aqui é a altura. Função altura. Então, se eu souber calcular essas alturas aqui, e observem, ela não precisava vir até o eixo. Ela poderia ir de A até B aqui, só o T. Que é vai dar um raio. E aí eu rodo essa figura. Então, se eu rodar essa figura, não está muito bom o desenho, mas imagine que isso aqui é uma figura de revolução. O volume dessa figura de revolução gerada por essa curva, a curva é essa aqui, ó. A região, na verdade, é assim. É só essa parte, corto aqui. Então, se eu rodei essa figura e obtive essa figura que vocês estão vendo aqui, tem um círculo aqui também, né? Então, rodando esta figura que está aqui, eu obtenho uma região sólida, que tem um buraco no meio, que é uma figura de revolução. O volume dela é calculado. Eu tenho esse parâmetro T, tenho essa altura H e eu aplico essa fórmula. Porque cada uma dessas seções aqui vai me dar origem a um cilindro daquele tipo, né? Eu tenho um cilindro aqui, em cada altura dessa aqui, eu tenho um cilindro daquele tipo. Né? Esse cilindro cor-de-rosa aqui é o cilindro que vem do T, 2π vezes T vezes o H de T. Que é exatamente na fórmula, eu apaguei a fórmula, né? Integral 2π T está variando para lá, H de T dt. E integro de A até B. Essa é a fórmula geral. Então teria que tirar um monte de traço para esse negócio ficar mais claro, né? O que é essa figura aqui? Tem um buraco aqui. E ela assim, né? É essa região. Então ela serve para regiões que a gente chama tem simetria cilíndrica. Se tem simetria cilíndrica, o cone tem simetria. O cone não tem um buraco no meio, mas poderia ter um buraco no meio. Se eu perguntar qual é o volume do cone se eu tirar um cone aqui de dentro, um cilindro aqui de dentro. Então fica um tronco de cone e ainda tira um pedaço de dentro. Um tronco de cone também dá para calcular usando essa fórmula. E assim por diante. Então ele é muito útil quando a gente precisa calcular o volume de uma região que tem simetria cilíndrica, né? Ele é gerado a partir de um eixo de revolução
por uma figura plana e eu sei descrever esse perfil aqui. Porque esse perfil aqui me dá essa altura. A altura é o que eu vou usar aqui. Aliás, poderia ser uma coisa assim, ó. Eu poderia ter uma região assim. Isso aqui é uma região plana. E eu rodo essa região em torno desse eixo. Se eu consigo descrever essa altura aqui, em função disso aqui, eu sei calcular, porque é exatamente a mesma ideia. Cada segmento desse me dá a altura H, dá um cilindro, então agora eu rodo essa figura, né? Aqui eu teria uma cópia disso aqui. Se eu rodo essa figura plana. Se eu consigo descrever essa altura, eu uso essa fórmula. Eu só preciso, a partir dessa direção aqui, saber quanto vale cada altura dessa. Então, se eu tiver uma figura plana, um eixo, uma reta, eu rodo essa figura plana. Se eu consigo, na direção transversal ao eixo, descrever aquelas alturas, eu sei calcular o volume dessa região. Por exemplo, a boia. A boia redonda, né, circular, de seção circular, que é a câmara de pneu. O donut, lá, a rosca. Né? Como é que calcula o volume? A gente pode simplesmente faz essa técnica. Você calcula aquele segmentozinho do círculo aqui. Né? Como é que é assim, né? Essa seção aqui é um círculo. Né? Tem um círculo aqui. Que eu rodo. Então eu pego essa direção aqui e calculo essa altura aqui desse círculo, cada alturinha dessa aqui. Calculo daqui até aqui a integral, multiplico, então vai dar esse aqui é o raio, vezes essa altura dá um cilindrozinho. Eu tenho a boia aqui e eu tenho um cilindro cortando essa boia em cada raio possível aqui, que vai diminuindo. Ele começa do zero, cresce até o máximo do círculo, corto assim e rodo. Corto assim e rodo. Eu fatio a minha rosca, o meu pneu, a minha boia por cilindros verticais. Né? O cilindro estaria aqui, ó. Um cilindrozinho desse seria um cilindro assim. Ele dá a volta inteira aqui. Dá um cilindro. Corta de lá para cá. Posso fazer aqui também, se quiser a figura. Corta aqui. Cada um desses eu rodo. Dá origem a um cilindro. Integro desse trecho até esse com essa altura aqui como sendo o meu H. 2π T, posso marcar aqui do centro, que é um círculo. T vai desse raio até aquele raio interno, raio externo. E aqui tem essa altura aqui que é dada pelo... quando eu ando aqui, qual é a altura desse círculo. Vocês calculam isso, dá para calcular o volume do... Eu acho que é um exercício do livro, inclusive. Tá? Então, agora, pessoal, isso aqui não tem muito segredo. É esta a fórmula. A fórmula é basicamente área vezes um parâmetro. Nos dois casos, num caso é seções planas, no outro caso é seções cilíndricas. As cascas cilíndricas. Área vezes um parâmetro. Parâmetro é o parâmetro de integração, é o dt. Tá? Tem que pegar cada exemplo e trabalhar em cima dos exemplos.